Olá, gente. Meu nome é Kaliane e hoje a gente vai falar de mais um tema que é difícil de digerir. Eu acho que esse deve ser um dos mais difíceis. Quem é mulher e já passou por isso deve concordar comigo, que é falar sobre abuso. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Assim como o alcoolismo, vai ter outros momentos em que eu vou falar porque é muito assunto. E esse de abuso especificamente eu vou deixar dividido com abuso infantil, né, mais para abuso de menores de 14 anos, e no próximo vídeo falar de abuso em geral, em qualquer idade. Né? E aí eu vou contar um caso para vocês que aconteceu comigo, que eu não sabia que era abuso, né? Então eu acho importantíssimo, antes de qualquer coisa, a gente entender essa parte conceitual, né? Hoje eu vou olhar muito aqui para minha colinha, porque eu anotei umas informações, uns dados estatísticos. Eu acho importante, né? Eu, como amante da ciência, eu gosto de trazer fatos, dados, né? E estatísticas reais. Isso é um dos motivos de estar falando sobre isso, né, gente? Que isso é uma coisa muito comum e que ninguém fala. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer falar sobre esses assuntos que eu estou trazendo, né? Que são difíceis de digerir. Mas é necessário. É necessário a gente falar, porque o fato da gente não falar não quer dizer que não está acontecendo. Muito pelo contrário. Né? E dois motivos que me levaram a falar sobre isso. Um foi encontrar um perfil, eu vou deixar aqui para vocês, de uma psicóloga que ela tem essa missão, né? De evitar ao máximo, né, ensinar pais, profissionais a identificarem crianças que estão passando por isso, né? Ela tem muito conteúdo, ela tem inclusive um curso sobre isso. Eu aprendi muita coisa no perfil dela. Acho que foi aí que eu descobri, né, que eu já passei por isso e não sabia. E outra coisa foi um cara muito escroto que chegou no meu Facebook. Eu tenho uma página lá, não sei se vocês sabem, mas eu trabalho com vendas. E aí eu tenho duas páginas, além da minha, né, do meu perfil pessoal, que um é falando sobre beleza e outro falando sobre questão de alimentação. Mas ambas têm um foco profissional, né? Eu faço questão de ter essa postura, né? Geralmente eu falo para mulheres já para evitar isso, né? Eu não tenho intenção nenhuma de atrair um público masculino, mas infelizmente, inclusive nessa página, não sei porquê, até já olhei, já vi se tem alguma informação, sei lá, estranha, mas também não achei, mas sempre chega pessoas assim, e esse cara foi muito escroto. Né? Não quero falar nos detalhes hoje porque eu queria focar, isso foi recente, eu queria focar realmente nesse abuso mais infantil, né? E aí, o que a gente entende por abuso, né, gente? Eu imaginava assim, quando alguém me perguntava, tipo, você já foi abusada? Eu sempre respondi que não, porque eu achava que, tipo, abuso era um estupro, né? Então, pra mim, o que eu tinha passado já eram coisas normais, né? Normais porque já existe essa cultura, né? Muito ofensiva, muito direta, muito violenta mesmo, né? E eu acabei me acostumando com isso. Na minha mente isso era normal, era coisa de homem, né? Hoje existem legislações bem específicas, inclusive em relação à importunação, né? Mas não é uma coisa normal. E aí quando eu falar nos detalhes, a gente vai realmente entender que existe um constrangimento, né? Não é frescura. Então vamos lá. O que se entende por abuso, né? Eu vou ler aqui na íntegra que eu pesquisei, vou deixar alguns links aqui para vocês pesquisarem se vocês quiserem depois, conferir os dados, etc. O que é abuso? Intrusão física, real ou ameaçada
de natureza sexual, seja por força ou sob condições desiguais ou coercitivas. Inclui escravidão sexual, pornografia, abuso infantil, agressão sexual. Eu adicionei aqui importunação, que já foi baseado em outro vídeo que eu assisti. Então, gente, como vocês podem ver, não é o que eu entendia, né? Então, assim, você ser abusada não é só quando você é estuprada, né? Você ser abusada pode ser algo tipo ameaça, né? Pode ser uma coerção, pode ser... Não necessariamente é a intrusão física, né? Então, vamos lá. Como é que fala? Uma dúvida que geralmente se tem, né? Essa diferença quando é abuso e quando é assédio. Eu tinha essa dúvida também. Então, a questão do assédio, ela está caracterizada quando existe uma relação de trabalho, certo? E geralmente uma pessoa que está acima de você. Então, seria tipo, se você é um assistente, poderia ser o seu supervisor, o seu encarregado, o seu gerente, né? Então, a pessoa tem uma posição de poder acima de você na empresa. Então, assédio tem a ver com relações no trabalho, certo? A diferença basicamente entre abuso e assédio. E aí, além dessa motivação, né, desse cara escroto, dessa psicóloga que eu encontrei, essa semana mesmo, né, eu tava pensando o que eu ia falar, e aí eu vi um vídeo que me deixou muito chocada, de um caso de uma criança de 1 ano, gente. 1 ano. Ou seja, um bebê. Um bebê que foi abusada. O cara era o namorado da babá que cuidava dela. Eu vou lembrar aqui exatamente foi em São Paulo esse caso, em 2017, né? Inclusive, a bebê faleceu, né? Porque é uma coisa que não é natural, né, gente? Você imagina. E aí, nesse caso, o bebê veio a falecer por conta desse abuso. Menina de 1 ano morre após estupro pelo namorado da babá. E assim, a babá ajudou a limpar o ambiente, a trocar de roupa, né, a deixar as coisas, né, como... Jesus, não gosto nem de pensar. Se você tem filho, né, você deve ficar com... Qualquer pessoa, né, no mundo, eu acho que deve ficar, digamos, estarrecida com isso. Mas quando você tem filho, parece que sua sensibilidade aumenta. E aí, gente, eu vi esse vídeo numa plataforma e eu fui procurar, né, a veracidade. Eu não gosto, assim, tudo que eu vejo eu tenho que verificar a fonte, ver se realmente é real. E aí, quando eu comecei a procurar para ver realmente os fatos, né, onde era a cidade, aí eu vi que foi em São Paulo, foi em 2017, eu vi uma enxurrada de casos. E aí eu anotei mais 2 para vocês. Teve outro que também o caso foi com a babá e o marido, né, lá em Dourado, São Paulo. Teve outro caso que foi em Ponta Porã. Nesse caso de Ponta Porã, a menina tinha 6 anos, né? Não chegou a falecer, mas ela teve hemorragia e teve lesão nos órgãos. Lá em Rio do Sul, que é em Santa Catarina, esse foi Ponta Porã foi em 2020, Rio do Sul, Santa Catarina foi em 2021. Menina de 5 anos, a mesma coisa, o namorado da babá. E outro caso também em Maceió, na cidade de Ponta Grossa, uma menina de 4 anos. A mesma coisa, gente, o namorado da babá. Então, vejam, gente, que assim, uma das coisas que eu aprendi, né, com a Leiliane, que é a psicóloga, geralmente esse abuso infantil, ele vem de uma pessoa que está próximo, né? Não é um estranho, um desconhecido. Pode até ser, quando a criança tem
contato com muito estranho, isso acaba favorecendo, né? Mas geralmente esses casos são de pessoas de confiança, de pessoas que estão perto, né? Deixa eu ver se eu tenho mais algum dado aqui para trazer. Mais um dado que eu vou trazer para vocês. Né? Esses casos, só para vocês terem exemplificado, como não é um caso isolado, não é uma coisa que acontece, digamos, esporadicamente, gente, está acontecendo sempre, né? É só uma coisa que as pessoas realmente não querem falar sobre isso. Dados estatísticos de 2020, né? Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em 73% dos casos, acontece na casa da própria vítima, é o que a gente acabou de falar, né? É alguém conhecido. Então, em 73% dos casos, olha que número grande, né, gente? A maioria acontece na casa da própria vítima ou do suspeito e é cometida pelo pai ou padrasto em 40% das denúncias. 87% desses casos é homem, né? Geralmente entre 25 e 40 anos. E as vítimas, geralmente elas estão entre 12 e 17 anos, né? 46% dessas vítimas são meninas, né? Então, assim, não é só com menina, né? Então, se você tem um filho que é homem, você também tem que ter os mesmos cuidados, né? Não existe mais hoje essa coisa de que é só menina que é vulnerável. Na verdade, nunca existiu, né, gente? Mas eu tô vendo que tá tendo cada vez... o caso tá ficando cada vez mais sério em relação a essa área sexual. Tipo, cada vez mais esdrúxula, mais incompreensível, né? E aí, vou trazer pra vocês agora essa experiência que eu tive, que eu não sabia que era, né? Que, assim, pra mim parecia uma coisa boba. Mas quando eu comecei a escrever pra falar, interessante como eu fui lembrando e fui me sentindo mal. Eu tinha mais ou menos uns 11 anos, acho que eu tinha acabado de menstruar. E estava naquela fase, né, de desenvolvimento. E isso foi na minha casa, né, eram pessoas da vizinhança, tinha assim algumas pessoas conversando e aí essa pessoa me colocou no colo e fez uma brincadeira, falando que eu estava crescendo, né, estava ficando mocinha. E nessa hora que ele me colocou no colo, ele passou a mão nos meus seios. Só que assim, eu não tinha seio, né, gente, naquela época. E assim, eu sempre fui muito magrela. Mas, tipo, já tava ficando, né, aquele formatinho, aquele carocinho ali. E na hora, eu não lembro exatamente qual foi a minha reação. Mas eu lembro que, assim, eu não tive uma reação explosiva. Eu não lembro se eu demorei muito tempo ou pouco tempo, mas eu lembro nitidamente de quando eu entrei no banheiro para tomar banho, não sei se foi um escape, não sei se eu inventei aquilo na hora para sair, mas quando eu entrei eu chorei tanto, porque eu fiquei tipo me culpando. E eu acho que isso deve ser muito comum, né? Vendo assim os relatos da psicóloga, ela traz muitos testemunhos, muitos casos. Eu fiquei me culpando do porquê que eu deixei aquilo acontecer. Tipo, por que eu não gritei, por que eu não saí correndo, por que eu não chamei a minha mãe, por que eu não fiz nada, né? E ao mesmo tempo, uma sensação de constrangimento, de incômodo, me sentindo suja, me sentindo nojenta, sabe? Sabe quando você lava para ver se você tira aquela sensação de sujeira? E aí, gente, uma coisa que eu quero levar vocês a refletirem isso aconteceu, eu tinha 11 anos. Eu tenho 36 anos. E eu nem lembrava disso, mas tipo assim,
quando eu comecei a ver essas histórias, né, do abuso infantil e comecei a entender melhor e ler, eu lembrei disso, né, e lembrei o quanto foi ruim, né, e aí eu fico imaginando, imagina aquelas pessoas que realmente são estupradas, porque foi um abuso, realmente, mas existem níveis, né? Eu entendo que existem níveis de gravidade. Então, se isso, que parece uma coisa tão pequena, né? Pra mim, até hoje, gera esse sentimento de ruim, né? Essa lembrança não é positiva. Imagina para uma criança que é realmente abusada. Imagina quantos traumas, quantas, né? E aí eu vou até trazer aqui para vocês uma informação que a Leiliane que fala, que eu não sabia, eu fiquei chocada. Já tô terminando, tá, gente? Tá ficando muito longo os vídeos. Tem que ir atrás de um editor para cortar. Ela disse que o acesso à pornografia na infância, ou seja, ver filme de sexo, ver cenas de sexo, né? Dependendo do nível, né, da informação que a pessoa é exposta, dependendo do conteúdo que a pessoa vê, que a criança vê, dependendo da idade que a criança vê, isso pode causar no psicológico da criança o mesmo efeito do estupro, do abuso sexual. Olha só o perigo, gente. Essa criança, ela não está vivendo no corpo dela, mas ela está sendo exposta à pornografia. E dependendo da idade da criança e dependendo do nível da informação, né? Diga aí, gente. Agora imagina isso no mundo de hoje, com a internet assim aberta, rasgada, né? Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essa questão de pornografia, que eu fico imaginando, meu Deus do céu, como deve ser difícil hoje, né? Não existe isso, não existe essa exposição para nossas crianças. Então esse vídeo é para você refletir, para você ter cuidado com as suas crianças, para você alertar outras mães. Eu vou deixar aqui o link, né, do Instagram da psicóloga para vocês se aprofundarem. Eu acho que esse tema ele deveria ser estudado nas escolas, ele deveria ser dado palestras para os pais, deveria ter uma amplitude, porque é muito comum, gente. Para você ver, é exatamente isso que a gente viu na estatística. Eu estava na minha casa, com a minha família, né? E ainda assim eu passei por isso. Imagina aquelas crianças que ficam sozinhas, com estranhos. Imagina. Vamos proteger nossas crianças, vamos conscientizar as pessoas, vamos falar mais sobre esse assunto, vamos realmente cuidar do que merece ser cuidado, né? Ter tempo com o que merece o seu tempo. Eu acho que vale muito a pena essa discussão. Se você conhece alguém que tem que focar nesse assunto, que precisa conhecer esse perfil,